separou para hoje? Um bolo com morango na massa. Tá chegando o Dia dos Namorados. Não tem namorado? Não tem problema. Faz o bolo e aproveita e se delicia também. Agora, se você quer mais, você pode fazer para vender. Porque esse bolo tá super diferente. E com morango na massa e chocolate na massa é tudo de bom. Inclusive, você pode fazer mini bolos. Porque tem gente que faz aquela caixinha surpresa, coloca ali mini bolo já com um presentinho, vamos supor um ursinho de pelúcia, já tô te dando a dica. Aí já tem o presente do Dia dos Namorados. Porque tem muita gente dizendo assim, ah não, tô solteiro, não quero arranjar namorado porque eu vou ter que gastar dinheiro. Não gasta mais. Pronto, um bolo desse já tá maravilhoso, não tá? E é simples de preparar, simples de fazer e você vai se deliciar. Porque mesmo que você faça sem a cobertura, é uma delícia. E mesmo que você não tenha essa forma, porque essa é a forma do bolo piscina, tá? Mesmo que você não tenha a forma, vai dar super certo. Faz com aquela forma de buraco no meio, de furo no meio, pode fazer em qualquer forma que você tem. Inclusive, dei a sugestão de fazer na forma de coração. Aí tem a forma de coração que é piscina e tem a comum também. Eu, por exemplo, tenho a comum, faço nela, fica maravilhoso do mesmo jeito. Pronto, já te dei água na boca? Agora deixa eu te dar o caminho das pedras, né? Vamos lá para a nossa receitinha? Hoje a gente vai fazer diferente. Eu vou aqui preparando o bolo e ao mesmo tempo você vai acompanhando os ingredientes que vão aparecer aqui na sua telinha. Combinado assim? Tá fechado então? Tá bom para todo mundo? Vou vir para cá só para pegar minha fichinha para ir passando pro pessoal de casa também ao mesmo tempo. Olha, a gente vai começar a preparar esse bolo colocando na batedeira e aí a gente precisa da batedeira para que ele fique bem batido. Porque você de casa, por exemplo, se não tiver a batedeira, inclusive o nosso mousse também é na batedeira, a cobertura, tá? Não vai pro fogo. Mas eu vou te dizer uma coisa, é bom bater na batedeira porque fica bem batidinho. O bolo você consegue sim fazer na mão, mas você vai perder um tempinho batendo, tá bom? Olha, vai colocar todos de uma vez, meu diretor? Vai colocando conforme eu coloco. Então vamos colocar todos os ingredientes, tá? Atenção, você vai precisar de 4 ovos. 4 ovos, joga aqui na minha tela da cozinha, minha imagem, meu retorno, pronto, 4 ovos aí que você está até acompanhando na sua tela. E aí, 1 xícara de chá de leite, leite líquido, tá? 1 xícara de chá de farinha de trigo, que você está acompanhando, o ideal é você dar uma peneirada nessa farinha de trigo, a gente está usando aí justamente a sem fermento, porque eu vou já te dar a medida do fermento. Você também vai precisar de 1,5 xícaras de chá de açúcar. Aí pode ser o açúcar mesmo, cristal. E 1 colher de sopa de fermento, se a sua farinha de trigo for sem fermento. Se for com fermento, aí não precisa. 40 gramas de chocolate branco, pode ser meio tablete daqueles ou 2 do pequenininho, tá? 1 cartela de morangos para você rechear e para você colocar na cobertura também. Agora eu vou te dar os ingredientes da cobertura. Para essa cobertura, você vai precisar de 1 lata de leite condensado, 1,5 xícaras de chá de leite em pó, 2 caixas de creme de leite, tá? Aí, olha só, a gente colocou sem soro. Por quê? Porque se você for usar a lata, você tem que tirar o soro. Da caixinha não precisa tirar o soro, tá? Pode colocar do jeito que ela tá, porque nem separa o soro do creme de leite. Prontinho. Tá ali os ingredientes agora e aí a gente vai começar aqui a preparar, tá? Vamos lá começar? Olha, eu começo aqui batendo principalmente o açúcar e o ovo. Por isso que eu te falei que pode ser até o açúcar cristal. Porque quando eu bater aqui, ele vai se dissolver. Esse primeiro momento de bater o ovo e o açúcar vai demorar mais tempo. E aí você, na sua casa, vai fazer o seguinte, vai deixar batendo uns 8 minutos, tá bom? Com paciência, porque essa massa não vai manteiga. Então, é como se fosse um pão de ló. E aí eu preciso sim que esses 2 primeiros ingredientes estejam completamente batidos, estejam bem aerados, tá? Bem fofinhos, o açúcar dissolvido. Ó, vou começar a bater aqui e pode bater. Tenho aqui 4 ovos e tenho também aqui 1,5 xícaras de açúcar, 1,5 xícaras de chá. Vou bater bem batidinho. O que mais que eu vou usar aqui na minha receita? Vou usar 1 colher de sopa de fermento e vou utilizar aqui a farinha de trigo, tá? Farinha de trigo pode ser normal, se o seu trigo já for com fermento, não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito. Agora, tem um segredinho aqui. Olha o que eu tenho aqui, vou até colocar a minha luva para mostrar para vocês. Lembra que a gente falou do chocolate? Aí você pensa o quê? Chocolate branco vai para cobertura? Não. O que você vai fazer com esse chocolate branco? Tá aqui, ó. Você vai pegar esse chocolate branco, vai cortar em pedacinhos aqui, tá vendo? Cada tabletinho eu cortei nos 3 pedaços. E aí, você tá vendo que ele tá mais branquinho? O que eu fiz com ele? Passei aqui, ó. Vou colocar aqui só para você ter uma ideia. Eu vou passar nessa aqui mesmo, não tem problema. Passei na farinha de trigo. Passo na farinha de trigo ele, pego ele de volta, tá?
Não deixo ele na farinha de trigo, não. Porque eu vou colocar farinha de trigo, só farinha de trigo. E trago ele para cá. Sabe aquele processo quando a gente faz o bolo com goiabada dentro? Para a goiabada não derreter e virar uma pasta no fundo da forma? Enquanto estiver no forno, a gente não faz isso. A gente pega a goiabada, corta em quadradinho, passa aqui na farinha de trigo e aí coloca dentro do bolo dessa forma, porque a farinha de trigo cria uma barreirinha. É isso que a gente vai fazer com o chocolate para garantir que ele não se derreta e suma completamente na massa, tá? Para que ele garanta um pouquinho de diferencial. Quando você comer ali, você vai sentir os pedacinhos. Aí tem o morango. Morango, você sabe que a gente tem que ter todo o cuidado, porque quando a gente corta, ele começa a soltar água, soltar líquido, o suco dele mesmo. E aí a gente sempre tem dificuldade quando coloca o morango na cobertura, porque cortou, ele vai soltando água, e aí pode fazer desandar a sua cobertura ou ficar feia. No nosso aqui, você tem duas alternativas. A primeira delas é cortar o morango só quando você já for colocar na massa, que não vem pra cá. Vai ser só na hora da montagem. Olha só como é que já tá bonita aqui, ó. Tá bonita a nossa... O que virou a nossa clara com a gema e o açúcar? Tá super bonita, não tá? Então pronto, faltam mais 2 minutinhos aí, já vai ficar bom. Agora eu vou pegar aqui o nosso papel toalha, só pra te mostrar uma coisa, tá? Puxar aqui. Pode trazer pra cá, não tem problema aparecer a gente com papel toalha. Aqui, ó, tirei. O que eu posso fazer também com o meu moranguinho? Vi que ele está chorando muito, né? Tá assim, soltando muita água na hora que eu for cortar. Eu posso enxugar, secar ele um pouquinho com o papel toalha, deixar aqui já em cima do papel toalha e dar uma secadinha. E também posso usar o truque de passar na farinha de trigo, tá? Isso também vai ajudar que ele caia na massa. A gente quer que ele se derreta, mas a gente não quer que ele se perca no meio da massa. Pra ficar, deixa eu pegar aqui. Vou vir pra cá, me acompanha aí. Pegar aqui só pra você ver como o moranguinho, olha aqui, ó. Como é que ele fica? Tá aparecendo aqui na pontinha porque a cobertura quase escondeu ele. Olha só como é que ele fica aqui, tá vendo? O moranguinho fica aqui, meu povo. Você vai comer e vai sentir o morango inteiro aqui. Ele não vai se dissolver e se perder na massa. Isso é o diferencial do nosso bolo. Isso é que fica gostoso e que dá um tchan, entendeu? Quando você morde, aí você sente o gosto do morango, que é refrescante também no meio da doçura da nossa cobertura e do nosso bolo. Ó, bati aqui. Já tá no momento de eu começar aqui a acrescentar a minha farinha de trigo e o leite também. Vamos lá? Vou levantar aqui um pouquinho para ir acrescentando, para não acrescentar só nas bordas. Ó, venho para cá. Bolo delicioso, maravilhoso para você fazer em datas comemorativas. Super combinaria também com um aniversário da sua mãe, de alguém que você ama, porque morango remete muito a isso, né? Amor, a carinho, a um aconchego assim no coração. E eu sei o quanto vocês gostam aqui de um bolo com morango. Os maiores sucessos que a gente tem aí na internet, no Facebook e até mesmo no YouTube são nossas receitas com morango. Ó, dei uma batidinha, uma misturadinha e já vou acrescentando mais. Se dissolveu, eu já vou acrescentando mais. Vem pra cá. Bater aqui e acrescentando o nosso fermento. Sempre bom, a gente que está em casa, que usa fermento, às vezes faz um bolo, demora pra caramba a usar mais fermento, acha que o pacote está lacrado, não é? Dá uma peneirada antes de colocar no bolo, porque isso vai ajudar muito, porque o fermento fica soltinho, aqui principalmente que é úmido. Fermento não, o fermento também é bom passar na peneira, mas a farinha de trigo. Os ingredientes secos, né? Maria, pode deixar a faca aqui e uma vasilhinha, você deixa pra mim, por favor, pra gente cortar esses moranguinhos. Ó, misturei. Que aí eu vou já cortar os morangos para acrescentar aqui. Acrescentei o leite, vou acrescentar o restante da farinha de trigo. Ó como fica essa massa. Ó como ela é bonita. Tem uma cremosidade que é diferente daquelas outras que eu faço aqui, que é pesadinha, né? Fica tipo um mousse. Não, uma mousse, né? Essa daqui não. Essa daqui fica mais como se fosse liguenta, ela não leva manteiga. Se você perdeu os ingredientes, não tem problema, já já eu passo para você. Bolo com morango na massa. A gente está preparando aqui ao vivo no Magazine. Esse bolo que fica lindo, é maravilhoso, além de ser super saboroso e ter um visual incrível. Venho aqui com mais leite. Vou acertar o ponto do leite para depois colocar o fermento. Pode chegar você para cá. Ah, coloca o nosso WhatsApp aí na tela.
que é pra gente justamente pedir pro pessoal de casa mandar foto, mandar mensagem. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente. Esse bolo aqui pode também tranquilamente ser feito de frutas vermelhas. Outras frutas vermelhas que você tem em casa. O que? O fermento. Tirei de lá, vou colocar aqui, vou dar uma misturada na mão, tá? Maria já cortou ali pra mim os morangos pra adiantar. Ó, porque a massa não pode esperar muito tempo assim, né? Pra colocar os morangos, senão perde o efeito, grande parte do efeito do fermento. E como é uma massa bem líquida, pode ficar assolado, tá, gente? Então não deixe esperando muito tempo, não. Cortei ali os morangos, já vou pegar a forma pra gente colocar. E aí é o que eu digo pra vocês, essas formas tem pra vender na maioria dessas casas de bolo agora, super fácil, que é a forma pra fazer o bolo piscina. Tem inclusive o formato bolo piscina de coração, que eu achei muito linda. Pra você que vai fazer bolo pra vender, é um investimento incrível nesse período, com certeza vai fazer o diferencial dos seus bolos. Untei com manteiga, passei farinha de trigo, coloquei aqui. Agora preste atenção que tem um segredinho aqui na hora de colocar. A gente vai colocar, se o bolo for piscina, preenche ali até preencher o fundinho ali dos cantos da forma. Se não for também, aí você também vai fazer o mesmo processo. Vai colocar um pouco de massa. Aí, ó, vou vir aqui com os pedacinhos de chocolate que eu passei na farinha de trigo para não dissolver tudo de uma vez. Vou colocar só metade, tá? Vem aqui, ó, para que você possa experimentar essas delícias no bolo inteirinho. A gente passa para eles não irem direto colar no fundo. Deixa eu pegar um pouquinho de papel toalha aqui, que aí eu vou dar mais uma enxugadinha no meu morango para poder garantir, né, que ele vá para ali de boa, sem soltar muito líquido. Ó, aqui eu acabei de cortar, ó, como ele fica sequinho. Aí eu vou soltar principalmente aqui nas bordas, porque a nossa forma tem essa pontinha aqui, né, essa bordinha, que é o bolo piscina. Mais um pouquinho, e o restante eu vou deixar ali para a massa. Venho aqui, eita, olha que coisa linda. Morango na massa, é isso mesmo, a gente está preparando aqui um bolo com morango na massa. Agora eu venho aqui com o restante da minha massa, coloco por cima e depois, o que vai acontecer? Eu vou cobrir com mais morangos e chocolates. Usei o chocolate branco de tablete mesmo, pode usar aquele que você compra para casa, para comer ali, né? Quando tá com vontade de comer um docinho, pode usar aquele mesmo, tá? Não precisa ser nenhum especial, de confeiteira, que compra em casas especializadas, não. O bom é quando a gente compra, às vezes, nessas casas especializadas, é que você compra muito mais barato. Lá em casa eu compro uma barra grande, do meio amargo, e dura muito tempo, que é o que eu mais uso. Tá aqui, se você tem dúvida, manda pra gente aí no número do nosso WhatsApp, tá bom? Ó, vou enxugar mais um pouquinho, colocar mais pra cá. E aí já eu vou bater a nossa cobertura, porque ela não vai pro fogo, tá? Vou bater. Pronto, esse aqui tá no fundinho do guardanapo. Depois é só, gente, correr pro braço, colocar no forno e esperar essa maravilha aqui assar. Prontinho. Mais um pouco de chocolate para ficar ainda mais difícil a situação, ó. Aí eu coloco chocolate onde não tem os morangos. Ô, gente do céu, e nem precisa muito de chocolate, você viu? Que aí você corta as tirinhas e dá para distribuir. Eu vou colocar uns pertinho do morango também, para eles derreterem assim, por cima. Prontinho. Aí, agora é colocar no forno e vai pro forno por aproximadamente 50 minutos, mas você fica de olho, porque tudo vai depender do tamanho da sua forma, tá? E vou te dar uma dica aqui. Vamos supor, coloquei o bolo no forno. Deixo a 180 graus. Quando eu ver que ele já está mais para assado, eu baixo um pouquinho o fogo. Porque ele já vai estar com a estrutura pronta, não vai solar, não vai acontecer nada disso. Por quê? Se eu quiser ele mais branquinho, porque se eu for fazer só o bolo e queira que apareça já ali, na estrutura dele, por fora, os moranguinhos, aí eu deixo ele mais branquinho, tá? Se eu não tiver essa questão de deixar ele bonito, porque a forma tem o formato de bolo piscina, eu posso chamar a atenção no meu bolo quando eu deixo ele mais clarinho, sem a casquinha daqui de fora muito escura, porque eu adoro bolo mais com a carinha mais moreninha. Mas esse daqui, se você deixar ele mais branquinho, melhor ainda, porque mais vão aparecer os morangos da massa. Vamos lá? Tá aqui o nosso 180 graus e a gente vai deixar aqui
por aproximadamente 40, 50 minutos, mas eu vou ficar de olho. Olha, gente, estou organizando aqui já para a gente começar a bater a nossa cobertura. O que eu falei para você? Que a nossa cobertura não vai para o fogo. Mica, como é que vai fazer isso sem ir para o fogo? Presta atenção. Vamos fazer uma misturinha aqui e bater bem na batedeira. Aí não vai para o fogo, mas é claro que em contrapartida você vai precisar de batedeira. Mas se você tiver a sua misturinha que vai para o fogo, até mesmo essa pode colocar no fogo que também vai ficar gostosa. Só não vai ficar com essa... Ai, que água na boca desse leite condensado. Só não vai ficar com a aparência assim de mousse igual a nossa, tá? Mas vai ficar muito gostosa também. Aqui eu tô misturando o leite condensado com o creme de leite, uma caixa, né, ou uma lata de leite condensado com 2 caixinhas de creme de leite, tá? Aqui, se você for usar lata, tem que tirar o soro para poder ficar mais cremoso, tá? Prontinho, e agora para ajudar a deixar isso mais delícia e dar mais consistência para nossa cobertura, o que que vai? Leite em pó, que é, nossa, a preferência de 9,999 entre 10 pessoas, né? Se a pessoa não tiver ali, até quem tem intolerância, que não pode comer, se delicia, fica morrendo de vontade de um leite em pó. Aqui, ó, vou dar logo uma misturadinha antes de colocar lá. E aí já vou colocar na batedeira para ficar com uma consistência incrível. Você vai já acompanhar. Prontinho. Coloquei aqui. Vamos para a batedeira então. Combinado? Não vai para o fogo a nossa cobertura, vai só bater. Batedeira aqui. Vou deixar a tampinha. Deixa eu tirar só aqui para você ver. Aí, o que que vai acontecer? Tá assim, né? Tá vendo que não tá com aquela cremosidade de um mousse. O que que eu vou fazer com ele? Vou transferir para uma vasilha para poder ela ganhar consistência lá na geladeira, tá? Tem que ir para a geladeira. Aqui eu tenho leite condensado, tenho creme de leite e leite em pó. O que eu podia fazer se eu tivesse com um pouquinho mais de pressa? Eu poderia aumentar a quantidade de leite em pó para que não precisasse passar tanto tempo na geladeira. Uma alternativa também, mas se eu quiser que ela fique com essa consistência de mousse, tem que fazer assim, ó. Coloquei aqui e aí para não criar aquela pelinha, o que eu faço? Venho aqui, ó, não estico, deixo soltinho para ficar em contato com o líquido que eu tenho aqui, com a minha cobertura. Deixa eu soltar um pouquinho, que aqui prendeu, pronto. Deixo soltinho e assim, ó, para não criar a película, tá? Venho para cá sempre com esse cuidado. Para cá também, ó. E vou ajustando. Levo para a geladeira por cerca de 4 horas, ok? Combinado? Prontinho, então. Vou levar para a geladeira, deixar por 4 horas, mas eu já tenho uma pronta para finalizar o nosso bolo com chocolate na massa ainda agora. Temos agora a conclusão desse bolo maravilhoso. Olha, aqui já tiramos um bolo. Lembra que eu falei para vocês? Como o nosso vai com cobertura, se ele ficar mais moreninho, mais bonito, para combinar, contrastar, né, com essa cobertura branca. Olha, aqui tá o bolinho. Deixa eu apontar aqui onde estão os moranguinhos. Dá para ver, né? Aqui, ó. Olha onde estão os moranguinhos. Agora você imagina, se você fazer só o bolo, ó, aqui tem, onde afunda assim, ó, é porque tem morango, tá vendo? Aqui fora também, tá vendo? Por aqui, ó. Gente do céu, e assim vai. Outro morango aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui. Aí se você fizer mais clarinho, ficar controlando o seu forno, já assou, só controla a temperatura para que ele não fique muito escurinho, fique numa cor intermediária. Quanto mais clarinho ele ficar, mais os morangos vão aparecer. Aqui o mousse que já ficou, a cobertura, né? Que já ficou ali por 4 horas na geladeira. Faz de um dia para o outro, é melhor, que aí você garante que vai estar na consistência certa. Você viu o nosso ali? Devia ter deixado até aqui fora para você acompanhar, para você ver, né? A consistência que ele ficou. E olha a diferença agora. Ficou bem líquido ali, foi para a geladeira e aí, ó como ele tá vendo? Cai em bloco, como a gente chama. Vamos colocar aqui, como o nosso é piscina, ele vai justamente, ó, ficar nesse lugarzinho da cobertura aqui, formar realmente uma piscina. Esse é o nosso bolo com morango na massa e leva também os pedacinhos de chocolate branco, né, para dar um plus, já que ele não leva manteiga, vai recheado de sabor e o chocolate branco na massa ajuda a dar mais gordura também, já que ele não tem gordura na massa, não tem manteiga. Olha, gente, aqui eu espalho da maneira como eu achar melhor. Prontinho. Preparei ele aqui, o que vai faltar? Vou jogar, para deixar a situação ainda mais difícil, um pouquinho aqui de leite em pó. Vou colocar aqui, acho que eu vou precisar de uma colher, não, vou conseguir aqui mesmo. Vou colocar aqui um pouquinho dentro da minha peneira.
e vou jogar por cima, tá? É legal até para não criar aquela película nessa cobertura aqui, que você viu, para não criar a película na hora de ir pro fogo, na hora de ir pra geladeira, eu coloquei o plástico. E aí aqui, para não criar a película, joga um pouquinho de leite em pó por cima, tá? Aí vai a gosto. Joga muito não, senão o leite em pó acaba sugando ali a umidade do bolo. Prontinho. Cheguei aqui nessa situação, jogar esse restinho, né? Só para aproveitar tudo. Coloquei aqui. Agora, o que eu posso fazer pelo meu bolo? Posso cortar uns morangos. Boa ideia, né? Só cuidado, tá? Se você não for comer assim, e pelo menos 3 horas depois, aí você não coloca o morango de carinho para baixo. Aqui, ó. Vou cortar o morango, aí eu evito colocar pedacinhos dele. Aqui eu vou colocar um pedaço assim, ó, com o talinho. Mas aí, se eu não for comer logo o meu morango, qual é a dica? Você arrumar de uma forma que você coloque assim, ó, o morango sempre com a parte molhadinha pra cima, tá, gente? Agora, se, vamos supor, ó, aí eu posso fazer assim, ó, meio que cobrir, ou posso cortar aquele moranguinho em 3. Posso deixar ele assim, que fica bonitinho. Posso fazer aquele outro formato que eu sempre faço aqui pra vocês, que eu corto em 3 aqui, ó, até chegar em 2, né? Aí ele fica em 3 pedaços, mas eu só faço 2 cortes. E aí, deixa eu colocar a luva aqui pra vocês enxergarem direitinho. Ó, fiz 2 cortes e vou abrir. Aí eu fico com um leque de morango, eu acho muito bonito também. Dou uma apertadinha e já tenho aqui. Prontinho. Ou posso encher do jeito que eu quiser. Aqui eu vou misturar um pouquinho com um chocolatezinho que eu coloquei em raspas. E vou finalizar também com os pedacinhos. Eu gosto de deixar assim, ó, os tabletezinhos, porque eu vou alternando aqui na cobertura, para ficar ainda mais difícil a nossa situação. Que tá? Vem pra cá, eu já tem morango aí, eu tô querendo cortar. Olha a situação, Nath. Ó a situação aqui. Gente do céu! Como é que faz? Ó, tá tão fofinho, tá você muito tá vendo? Fofinho, gente. Mas não se preocupa, quando a gente volta, ele volta ao formato. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, a responsabilidade. Porque essa primeira fatia é sempre, Vai é cair sempre agora a mais a calda. Lá vem um turbilhão de calda derretendo. Nossa, gente olha do isso céu. Aqui, gente. Vira lá, olha o que aconteceu. Que Deu nem delícia. pra ver o morango na massa, porque quando a gente corta, ele vem se derramando. A situação. Nossa, amiga, Peraí. que isso, hein? Vem pra cá. E aí, deixa a cobertura desabar aí, gente. mana. Olha só, não tinha cobertura pra Nath jogar Agora por tem. cima? Olha a situação. Aí vocês estão vendo, aqui já dá pra ver os moranguinhos, ó. Aqui também, na nossa massa. Quando a calda deixa, né? Porque olha só, quando a cobertura deixa. Porque o que acontece? A cobertura acaba cobrindo tudo aqui, ó. Aqui tem moranguinho. Olha Eu quero mesmo, provar, né? né? Esse pedacinho aqui, roubar logo esse moranguinho aqui. Olha, meu Deus, arrasou. quero comer tudo. Meu que Deus, delícia. né? Olha só como vai aparecendo moranguinho. Pegar aqui o pedaço, olha, samurai. Com o moranguinho aqui dá pra ver bem. A frutinha que tá aqui, Tá mesmo? ó, tá vendo? O moranguinho Sim. aqui na ponta. Não dá E aí, Nath bora? não, no meu, menino. Olha aí os morangos, ó, que eu catei só o morango aqui pra mostrar pra vocês. Vamos, Já. Nath. Bora, Nath tô não tá aguentando, aguentando, não, eu gente, sei socorro. disso. Delícia, ai, delícia. Então os morangos, gente, do céu. Ai, delícia, ai, delícia. Nossa, Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Tá fácil, né? Ative as notificações e receba na hora o melhor da TV A Crítica.